Não vai ter aumento. O governo estadual congela o valor da tarifa do transporte coletivo em R$ 3,70. Em contrapartida, exige o cumprimento de melhorias prometidas pelas empresas para o usuário de ônibus. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Marcílio Velasco. R$ 3,70. Esse deve ser o valor da tarifa do transporte coletivo durante um ano. O anúncio foi feito pelo governador Marconi Perillo nas redes sociais. As passagens de ônibus não terão aumento na região metropolitana. Nós fechamos um acordo histórico com as empresas de transporte coletivo e o governo de Goiás vai custear, com dinheiro do Tesouro Estadual, 100% das passagens do passe livre estudantil. Há 2 anos, o estado começou a pagar 50% do passe livre e as prefeituras da região metropolitana deveriam pagar o restante da tarifa, o que não aconteceu. Por isso, o estado decidiu pagar essa conta. O usuário do transporte coletivo recebeu a notícia dividido entre 2 sentimentos: alegria e desconfiança. Conversa fiada. Será que vai acontecer isso mesmo? Isso é ótimo, né? A discussão sobre o aumento da tarifa se arrasta há vários meses. O valor de R$ 4,00 chegou a ser confirmado, mas não autorizado pela Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. O Ministério Público entrou na briga em defesa da população e garantiu que o aumento só aconteceria se antes disso fossem feitas melhorias. Nos terminais, as empresas colocaram os organizadores de filas. E, segundo elas, o número de veículos nas linhas aumentou. Que aumentaram mais 40 ônibus. Isso ninguém viu ainda. Não teve diferença. No acordo firmado entre o governo e as empresas, a diferença da tarifa será paga pelo Estado. Em contrapartida, elas devem investir na instalação de mais de 1.000 câmeras de segurança nos ônibus, terminais e plataformas do eixo Anhanguera, entre outras melhorias. Difícil é fazer a população, cansada de ouvir tanta promessa, acreditar que o serviço de transporte coletivo vai mesmo melhorar. É bom, mas aí tem que ter ônibus, né? Ele vai congelar, mas e os ônibus? E os ônibus? A reunião na CDTC acabou agora há pouco e o repórter Lucílio Macedo nos traz ao vivo mais informações. Boa tarde para você, Lucílio. Boa tarde, Luciana, Jodevá, boa tarde a todos. Quem vai nos dar esses esclarecimentos é o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, ele que também é prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que está conosco ao vivo. Muito boa tarde. O governador Marconi Perillo anunciou ontem esse subsídio. É bom deixar claro para a população que as empresas vão receber esse dinheiro, não vai haver aumento para o contribuinte, para o passageiro, de R$ 3,70 para R$ 4,00. A passagem ela fica congelada momentaneamente em R$ 3,70. Hoje, na reunião da CDTC, o que foi decidido? Olha, a priori, nós tivemos ontem acesso ao vídeo que o governador postou em suas redes sociais, onde dizia que estaria dando esse subsídio na gratuidade dos estudantes. Agora, é importante dizer que esse valor, o reajuste, não chega ao valor que era proposto pela GR, que tinha sido enviado para mim como presidente da CDTC. Nós estamos esperando as empresas se posicionarem até para que nós possamos deliberar sobre este assunto. Agora, é importante dizer que desde o início, eu como presidente, junto com a promotora doutora Leila, nos posicionamos contra o reajuste desde que não houvesse melhorias. Então, o que nós propomos foi que as empresas pudessem assinar um TAC, onde nós estávamos elencando uma série de pontos que nós estaríamos cobrando, reivindicando de melhorias para o transporte público. O governador anunciou algumas melhorias, mas nós estaremos continuando fazendo reuniões, propondo e buscando essas melhorias para o usuário do transporte público. Uma das melhorias foi a instalação de mais de 1.000 câmeras dentro dos ônibus do eixo Anhanguera e em alguns terminais. Agora, presidente, o que o passageiro quer saber, não vai haver aumento, mas as empresas vão receber esse subsídio do governo. A CDTC fez um TAC com essas empresas, onde propôs melhorias, e uma delas é o aumento do número de viagens, principalmente no horário de pico. Isso vai ser cumprido?
nós propomos o TAC. Na verdade, as empresas não assinaram, até porque um dos instrumentos que nós tínhamos para pressionar as empresas a assinar o TAC era justamente discutir o reajuste das tarifas. Isso não aconteceu por conta do anúncio do governador. Agora, o que nós vamos estar discutindo e cobrando é, de fato, as melhorias para o usuário do transporte público. Entre elas, o aumento do número de veículos, o aumento do número de viagens, principalmente no horário de pico, segurança, monitoramento de toda a frota, não só do eixo Anhanguera, climatização dos ônibus e, no caso de Aparecida, eu tenho defendido a criação das linhas interbairros. E nós vamos continuar buscando as melhorias para o usuário do transporte público. Antes de passar aí para você, Jordevar, só uma última questão. Os motoristas terão aumento? Sim, o que me parece, pelo menos o que foi anunciado pelo governador, é que um acordo dele com as empresas, os motoristas teriam sim um aumento. Jordevar. Tá. O prefeito, pelo que a gente está percebendo aqui, a situação não está definida, ou seja, esse aumento pode acontecer ainda, depende das empresas. Eu quero saber o seguinte, a Câmara não deliberou em relação ao aumento porque espera as empresas se manifestarem. Se elas forem contra, o aumento pode acontecer ainda? Veja só, como o governador já se colocou à disposição, eu acredito muito na palavra, aliás, eu acho que foi uma atitude muito honrada, nós estamos esperando apenas as empresas se manifestarem. Agora, a questão que fica é que esse abono que o governador está propondo chega na casa dos seus 5,7%, ao que me parece foi passado. E o reajuste proposto, que está no contrato, é de 8,2%. Quem vai pagar essa diferença da conta, essa é a questão que fica. Agora, presidente... Gustavo Mendanha, presidente... existe um certo delay, mas antes que você despeça, eu gostaria de saber do presidente da CDTC, por que existe aí na Câmara um representante das empresas do transporte coletivo? Qual foi o posicionamento dele? Olha, me falhou aqui, por favor. Existe na CDTC um representante das empresas do transporte coletivo. Qual o posicionamento dele? Não existe, não. A Câmara é formada por prefeitos, vereadores, um representante do Estado, da Cicima, que é o Vilmar Rocha, da AGR, que é o Ridoval Chioreta, então não existe ninguém da empresa aqui. Quando deve ter o contato da CDTC e esses representantes? Tem uma reunião agendada para agora? Não tem nenhuma reunião prevista, o que nós estamos esperando é que eles nos oficializem da decisão de realmente não buscar o reajuste para que nós possamos estar tranquilos quanto ao reajuste. Agora, repito, nós continuaremos buscando as melhorias para o usuário do transporte público. E o aumento dos motoristas é por conta das empresas, não cabe a nós, da CDTC, discutir aumento dos motoristas. Tá certo. Gustavo Mendanha, a gente faz até um apelo aqui em nome do telespectador e do usuário do transporte coletivo. A gente espera que essa reunião ela seja positiva para o usuário, que o senhor possa, a partir de agora, inovar nessa prática administrativa, porque da administração de agora para trás, a CDTC, o senhor me corrija se eu estiver errado, se reúne 1 ou 2 vezes por ano para deliberar só aumento e melhoria para o usuário, nada. O que o senhor vai fazer para mudar isso? Isso vai realmente ter efeito? Sim, eu fiz um compromisso, aliás, alguns compromissos. E para a imprensa, primeiro, reunião aberta. Pela primeira vez na história da CDTC, teve uma reunião transparente onde todos, não só a imprensa, nós tivemos vários vereadores de Goiânia, de outras cidades que estiveram participando. E o segundo é fazer reuniões periódicas e nós já marcamos para o próximo dia 12 de junho uma reunião para estar discutindo e buscando melhorias para o usuário do transporte público. Obrigado, presidente. É com vocês aí no estúdio. Tá certo. Obrigado ao Lucílio, obrigado também ao prefeito Gustavo Mendanha. Olha, é importante, tudo isso que você viu está acontecendo graças à sua pressão. A sua reclamação, você que pega ônibus todos os dias, você foi lá, colocou a boca no trombone, chamou o Jornal do Meio-Dia, denunciou que não tem ônibus, que você espera muito e que o ônibus anda lotado. Ninguém está fazendo nada de graça, dando presentinho para você, não. Isso é graças à sua mobilização e à sua reclamação. Agora devemos ficar muito atentos, porque essa é uma medida paliativa, correto? Exatamente aí. E quando é que o transporte vai melhorar? Nós vamos ter mais ônibus? Nós vamos acabar com essa bagunça aí, com esse sofrimento? Será que isso vai acontecer? Porque não adianta nada a gente congelar a tarifa, ficar em R$ 3,70, que já é cara.
e não ter um transporte de qualidade. E o que nós sempre defendemos aqui foi o cumprimento dos contratos, né? Eu me enganei, não existe então um representante das empresas na CDTC, como lembrou bem o presidente da Câmara, mas o espaço está aberto aqui. Melhor seria se algum representante dessas empresas viesse a público conversar com esse usuário do transporte coletivo e colocar abertamente o que vai mudar, o que eles têm condição de atender com relação a salário de motoristas e melhoria também na vida de quem depende diariamente desse transporte.